Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a você que está nos assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Tenho 62 anos, sou médico pediatra há 38 anos e trabalho na Casa Espírita, que está aí no seu vídeo, há mais de 30 anos. O objetivo de estarmos fazendo este vídeo é passar para as pessoas os conhecimentos da doutrina dos espíritos. Os nossos vídeos serão rápidos, dinâmicos e talvez prazerosos. Nós estamos fazendo um estudo superficial do Livro dos Espíritos com o objetivo de elucidar as pessoas a respeito do mundo dos espíritos. Então, nós estamos aqui na segunda parte do Mundo dos Espíritos, no capítulo que trata do perispírito. E antes de iniciarmos os nossos comentários a respeito do perispírito, eu gostaria de contar a história da Regina. Essa história nós tiramos do livro Eles Continuam Entre Nós, que foi escrito e organizado por Zíbia Gasparetto, que se utilizou de cartas enviadas pelas famílias de casos reais, onde as famílias colocavam seus nomes e endereços, se identificando normalmente, né? E daí, com essas histórias, Zíbia organizou este livro, trazendo histórias maravilhosas que quase todas as famílias passam em seus lares, mostrando para nós a interferência, eu não diria, mas a ação dos espíritos na nossa vida do dia a dia. Então, Regina era uma mulher, tinha uma irmã chamada Sheila, estava grávida e era diabética. Às 6 horas da manhã, Regina, ao abrir os seus olhos, percebeu um vulto em frente à porta do seu quarto. Essa aparição desencadeou um medo danado, né? E ela enxergava aquele vulto com luzes assim ao redor dos seus cabelos. Esse vulto estava flutuando à frente da porta. Regina, por mais que quisesse se mexer, ela não conseguia se mexer, ela não conseguia fazer nada, estava ali paralisada. E reconheceu nesse vulto o seu pai, que estava tentando falar com ela. Ela sentia assim que ele estava um pouco ansioso, angustiado, mas ela não conseguia entender o que ele estava falando. Escutava a sua voz, mas não entendia o que ele estava falando. E ficou assim, sem se mexer por alguns instantes, até que veio uma intuição de que a sua irmã não estaria muito bem. A sua irmã, a Sheila, ela tinha uma sintonia muito grande com o pai, eles se davam muito bem. E então, assim que o vulto do seu pai desapareceu na frente da porta, passado alguns instantes, de 3 a 5 minutos, Regina conseguiu se mexer e foi correndo até o quarto da sua irmã Sheila. Bateu vigorosamente e, dali uns instantes, Sheila atendeu a porta e disse que tinha vindo se arrastando porque durante a madrugada a bolsa gestacional havia rompido e ela estava sentindo muitas dores. Mas ela não quis incomodar a Regina no meio da madrugada, estava esperando o dia clarear para procurá-la. Regina rapidamente organizou tudo e foram diretamente para o hospital. E lá chegando, Sheila foi levada ao centro obstétrico e horas depois nasceu o seu neném. Sheila sobreviveu ao parto, mas o neném não sobreviveu. Filhos de mãe diabética, na época em que essa história foi relatada, nos idos de 1980,
era uma confusão, era uma encrenca muito grande. Eu me lembro bem porque eu estava na minha formação naquela época e os filhos de mãe diabética, eles nasciam enormes, pesados, crianças de 6, de 7 quilos, mas eles eram extremamente frágeis e morriam assim por qualquer coisinha, né? E, mas depois desse evento, nada tirava da cabeça da Regina que realmente tinha sido o vulto do seu pai, que veio avisá-la de que Sheila estava em perigo. E ela contou essa história para Sheila e as duas ficaram com isso, né? E tempos depois escreveram esta carta e enviaram para Zíbia. Mas essa história nos leva a fazer alguns questionamentos, não é mesmo? Existem espíritos? Por que não os vemos? Eles podem se comunicar conosco? As pessoas que dizem vê-los possuem algo que as demais não têm? Os espíritos possuem um corpo? Possuem uma vestimenta? Pois então, este é o objetivo de eu estar fazendo estes vídeos. Eu acho importante levar para as pessoas os conhecimentos da doutrina dos espíritos. E convido a você, companheiro espírita, a fazer o mesmo. Nós podemos fazer um grande benefício para as pessoas e para a doutrina dos espíritos, divulgando, contando para as pessoas, sem medo, sem preconceitos, sem nada, sem constrangimentos, contar para as pessoas as coisas que nós sabemos. Se eles vão aceitar ou não, acreditar ou não, é outra história, mas pelo menos terão ouvido e um dia este conhecimento vai fazer bem, eles vão utilizar deste conhecimento. Nós temos certeza disso, nós não temos nenhuma dúvida. Então, voltando ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui, já na pergunta 93, porque esse é o vídeo de número 7, né? O espírito tem alguma cobertura? Ele está envolto por uma substância qualquer? A resposta dos espíritos: sim. Uma substância que é vaporosa para os homens e bastante grosseira para nós. Então, essa substância, este corpo, ele é o perispírito, né? Nós chamamos de perispírito. E que vem sendo estudado cada vez mais, né? Cada vez mais nós temos mais conhecimentos. Quando lemos o Livro dos Espíritos, né, às vezes o que fica na nossa mente é assim: nós somos uma composição, corpo, espírito e perispírito. E o perispírito, então, seria o corpo do espírito, né? Mas não é só isso, tem muito mais coisa. E à medida em que nós vamos entrando em contato, em conhecimento, nós vamos ficando cada vez mais maravilhados com as coisas. Na pergunta de número 94, de onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? Do fluido cósmico universal de cada globo, razão pela qual o perispírito não é o mesmo em todos os mundos. Ao passar de um mundo para outro, ele muda de envoltório. Então, vejam que interessante. Qual é o material que é composto? De que matéria é composto o perispírito? Ele é composto de energia, do fluido cósmico universal. Como nós já comentamos nos vídeos anteriores, tudo tem origem no fluido cósmico universal. Tudo que nós conhecemos de matéria se deriva do fluido cósmico universal. É uma transformação dessa energia. Na pergunta 95, o envoltório semimaterial do espírito possui uma forma definida e pode ser perceptível? Pode adquirir a forma que o espírito desejar. É por isso que ele se apresenta de forma visível e até mesmo palpável. Então,
o pai da Regina se apresentou para ela e ela ouviu. Talvez desse até para palpá-lo, né? Mas ela não teve coragem de chegar lá. Não teve coragem porque nós morremos de medo, né? Embora muitas vezes essas aparições sejam nossos parentes, as pessoas sempre têm medo, porque é aquele medo original do desconhecido, das coisas dos espíritos, fantasmas, almas penadas, né? Tudo isso faz parte do nosso imaginário, da nossa história, e as pessoas têm medo. E aí vem o conhecimento da doutrina dos espíritos. Se eu sei que a vida continua, que ela não se acaba com a morte do corpo, então eu perco o medo, porque eu sei que do outro lado, todos aqueles que foram na minha frente, eles estarão lá me esperando, vivendo a vida deles no mundo dos espíritos. E se por um acaso eles conseguem se aproximar e se fazer visíveis, ter contato, nossa, que bom, pelo menos eu tenho essa certeza de que eu não os perdi. Então, essas maravilhas, esses conhecimentos que a doutrina nos trouxe, fazem com que a vida fique mais leve para nós, mais tranquila. Nós tiramos dos nossos ombros aquele sofrimento de até nunca mais, nunca mais. Eu o perdi. Nós não perdemos ninguém. Estão todos aí. Então, nós vamos aproveitar que estamos falando do perispírito e vamos comentar sobre as propriedades do perispírito, tá certo? A primeira propriedade que comentaremos é a plasticidade. É a propriedade da matéria em tomar forma. Então, o espírito pode tomar a forma que quiser. Pode apresentar-se com a aparência da última encarnação ou daquela que ele mais gosta. Só que assim, olha, pode? Pode. Todos conseguem? Não. Existem dois fatores limitantes de tudo isso. Chama-se evolução intelectual e evolução moral espiritual. Dependendo do grau de evolução, o espírito não consegue ou ele não sabe. Então, ele pode realmente tomar as outras formas de vidas anteriores se ele souber como. Senão, ele vai ficar com a forma que ele teve na sua última encarnação. O espírito só pode adequar-se aos moldes que tenham relação com suas vivências pretéritas ou atuais, ou seja, com sua realidade íntima. Ou seja, eu só vou conseguir mudar a minha forma usando como molde aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já fui, que está no meu inconsciente. Senão eu não consigo fazer essas mudanças. Mas esse comentário aqui, ó, processos obsessivos intensos, o espírito pode induzir sua vítima a mudar a forma. Na nossa literatura, nós temos muitas histórias do espírito obsessor agindo sobre a sua vítima, desencadeando uma mudança, uma alteração do seu perispírito, da sua forma, como uma maneira de castigá-lo, né? Muitas vezes eles são transformados no formato de animais, né? Nós chamamos isso de licantropia. Isso também é um fenômeno que acontece, mas é aquilo que nós falamos, a necessidade de ter o conhecimento de como é que essas coisas se fazem. A outra propriedade da matéria é a densidade. Propriedade da matéria de ser densa, de ser compacta. Quanto mais denso, mais compacto. Quanto menos denso, menos compacto ou mais vaporoso. Água. A água mais densa, gelada, ela fica densa e dura, vira gelo. Mas se você colocar ela no fogo, ela vai evaporar, vai ficar na forma de vapor. Então, ela tem densidade. A densidade do espírito está diretamente relacionado ao seu grau de evolução intelectual e moral, novamente. Quanto mais atrasado o espírito, mais denso. Quanto mais evoluído o espírito, mais vaporoso, menos denso. A outra propriedade seria a ponderabilidade, a propriedade da matéria de ter um peso e este peso poder ser medido.
O perispírito é a matéria e ele tem um peso e pode ser medido. E à medida que a nossa ciência aqui da matéria evolui, nós cada vez mais vamos adquirindo conhecimentos e um dia chegará em que nós teremos equipamentos para fazer este tipo de medição, né? Quanto mais atrasado moralmente, o espírito mais pesado. Então vocês vejam, mais denso e mais pesado também, de acordo com o seu grau de evolução. Luminosidade, característica da matéria de emitir luzes. Quanto mais evoluído o espírito, moralmente neste caso, não é evolução intelectual. E nós temos espíritos trevosos muito inteligentes, né? Então, quanto mais evoluído moralmente é o espírito, maior a sua luminosidade. E essa luz, olha lá, essa luz não tem nada a ver com a nossa luz da matéria, tá? É um outro tipo de energia. A próxima propriedade que vamos ver hoje é a da penetrabilidade. Propriedade de penetrar em qualquer coisa. Qualquer espírito desencarnado pode passar pelas paredes? Não. O espírito pode, qualquer um, não. Se ele não acredita, se ele não crê que pode, ele não vai passar, ele vai ficar preso. E, novamente, puxando a nossa literatura, são inúmeros os nossos romances que trazem histórias de espíritos que estavam dentro de hospitais, dentro de manicômios, dentro de calabouços, dentro de castelos e não sabiam como sair de lá, porque as portas estavam fechadas. Então, ali, falta de conhecimento, né, e falta de evolução moral. E olha aí, ó. Como eu falei para vocês, é rápido, é dinâmico, são informações bem superficiais que eu trago, com o objetivo de puxar a sua curiosidade. E que você tenha curiosidade de ir ao Livro dos Espíritos ou às obras básicas do Espiritismo, para pegar mais informações, mais esclarecimentos. É esse o nosso objetivo. Finalizamos aqui o nosso vídeo, agradecendo por você estar nos assistindo e com o nosso pedido de sempre, para todos vocês, lutem, lutem para serem felizes. Até o próximo vídeo.